Êxodo 33, verso 12. Esse é um texto muito conhecido. Nesse momento de gratidão também, quando você procura o texto, aí agradecer a Deus pela chegada do Caleb, né? Netinhos da Zeli, do Mário. Semana passada nós oramos, porque era uma cirurgia de emergência, porque a Larissa não estava legal e o bebê também. E ele nasceu com 34 semanas, mas pasmem, com 3 quilos, 3.500, 40 e tantos centímetros. Eu falei que se ficasse até os 41, você não nascia barbado, né? Com dente. Então, graças a Deus, ficou algumas horas só no oxigênio, já está no quarto. A Larissa também está bem, que ela também estava com diabetes, tinha algumas questões na saúde dela. E a gente orou e Deus, você imagina então, louvor, né? Gratidão. E agradecendo a Deus junto com a Zeli, com o Mário. O Mário está um vovô babão, né? Agradecendo a Deus pela vida do Caleb. Logo, logo já vai estar em casa, em nome de Jesus. Então a gente quer agradecer ao Senhor por isso. Êxodo, não sei por que eu estou com Ezequiel. Eu falei Ezequiel, fiquei com o nome dele aqui. Êxodo 33, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor de ti, e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aí, Deus nos abençoe. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar uma olhadinha ainda no capítulo 32. Aí. Esse texto está em que contexto? O contexto que Deus diz que não vai comer do povo e que mandaria o anjo dele para andar com o meio do povo é quando ele sobe ao monte e fica lá por 40 dias e 40 noites, e o povo aqui embaixo acha que Deus havia se esquecido deles e resolvem construir um bezerro de ouro. Arão pega os brincos, as correntes de ouro, usa um buril e constrói um bezerro de ouro e diz: eis os seus deuses, que os tiraram do Egito. E o povo então entra em celebração, em festa, e o Senhor diz: eu não vou mais com vocês. E fala para Moisés que a partir de Moisés faria um grande povo. Que proposta maravilhosa essa, dada por Deus a Moisés. Olha, vou fazer de você uma grande nação. Isso é algo que talvez alguns líderes gostariam muito de ouvir, né? Vou fazer de você. E ele diz: o povo não é meu, o povo é teu. Vai com a gente. E o Senhor fala disso, que andará no meio deles. Eu quero dividir essa mensagem em dois lados. A gente perceber os desejos humanos e os perigos que esse desejo humano traz para nós. E de um outro lado, perceber o ensino que Moisés traz para nós nesses momentos de dificuldade. Por quê? Porque o desejo humano, nosso desejo é celebrar. Nosso desejo é festa. A gente quer paz e amor. Como diria meu amigo Marco André, ficar de boa, como é que é? Qual é a boa? Ganhar dinheiro e ficar à toa. Qual é a boa? A boa é essa, a gente celebrar, festejar e viver feliz. Se você for lá no Êxodo 32, no verso 5, vai dizer isso. 32:5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. E eles
levantaram no outro dia para comer, beber e se alegrar e se divertir, porque esse é o desejo humano. E por causa dessa nossa tendência de querer festa, a gente tem uma dificuldade muito grande com as dificuldades e os problemas. E aí o texto vai ensinar para nós que essas nossas tendências e por causa das nossas vontades humanas, nós temos um perigo. O primeiro perigo que a gente tem é achar que Deus está demorando. Eles constroem ou fazem o bezerro de ouro porque o texto, lá no capítulo 32, vai dizer assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ficou 40 dias e 40 noites no alto do monte, a gente não sabe o que aconteceu, e ele não vai vir. E nós temos a tendência grande, e corremos um perigo enorme, quando a gente tem dúvidas, ou fica com o nosso coração preocupado, achando que Deus está demorando. Nós temos expectativas, e aqui o povo tinha saído do Egito, irmãos. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, eles tinham atravessado, visto maravilhas, da rocha saiu água, veio pão, veio o suprimento de todos os jeitos, os egípcios morreram dentro do mar, coisas extraordinárias estão acontecendo. Agora Moisés está no alto do monte, tem um espetáculo acontecendo com vozes, trovões. O Senhor está dando para Moisés as leis, Deus está dando para ele direção na formação daquela nação, mas o povo está aqui embaixo achando: cadê Moisés? Ele está demorando, as coisas não estão acontecendo, e nós temos um perigo enorme, porque o que a gente quer é festa. E quando a festa não vem, quando a festa não está acontecendo, e a gente está achando que Deus está demorando, a gente tem um perigo de perder, e essa é uma segunda questão aqui, de perder e não compreender os propósitos do Senhor. O texto vai dizer isso, né, que a gente leu. Esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas das orelhas das mulheres de seus filhos. E o povo então tirou as argolas e trouxe Arão, e ele recebe das mãos e coloca no buril, faz um bezerro de metal e diz: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. E a gente perde nesse momento de querer festa, querer celebração. A gente não sabe o que está acontecendo, a demora está aí. Cadê Deus que não está agindo? Cadê o Senhor que não está fazendo? A gente perde a noção do propósito. E qual era o propósito do povo de Israel? Ser uma nação santa, um povo que glorificasse o nome de Deus, que vivesse de forma a glorificá-lo. O Senhor está formando essa nação, dando as leis, orientando, e o povo está aqui embaixo querendo o quê? Festa. Quais os perigos que temos? Nós temos o perigo de achar que Deus está demorando. E porque achamos que Deus está demorando, a gente perde a noção de propósito. Por que o Senhor está fazendo? O que é que Deus tem para mim e para você? E essa talvez seja uma das questões mais importantes da nossa vida. O que é que Deus tem para você? E aquilo que Deus fala para mim e para você, e fala para nós como igreja, até o cumprimento disso tem um tempo. E o que a gente faz? A gente faz como o povo de Israel. Levanta deuses e levanta altares que nos satisfaçam. Que nos satisfaçam. Porque o texto vai, como eu já disse, ergueram um altar, o verso 5 vai dizer isso. São estes, ó Israel, os deuses que tiraram você do Egito, final do versículo 4. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Quando a gente está nesse ambiente que a gente acha Deus demorando, que a gente não consegue entender propósito, perceber o que Deus está querendo fazer, a gente tem uma tendência de levantar ídolos que nos satisfaçam. E a gente oferece sacrifícios a Ele. Sejam os ídolos que sejam os nossos recursos, os nossos títulos, o nosso eu que é colocado lá inflado naquele lugar alto. A gente às vezes tira Deus do lugar e faz até coisas no nome dEle. No nome dEle.
como o povo levantou de madrugada, irmãos, para comer, beber e levantou para festa. E estava tudo bem. São os deuses que nos tiraram do Egito. E eles estavam dando um tom de santificação, um tom de religiosidade, um tom de entendimento da história. Ele nos tirou do Egito, nós fomos libertos. Você consegue compreender que aquilo que eles levantam no lugar de Deus tem cara de Deus, cheiro de Deus, formato de Deus, propósito de Deus, mas gera ira de Deus. E o que gerou como consequência? O Senhor dizendo, não vou estar no meio de vocês. Se você olhar aí o capítulo 33, vai dizer assim, versos 3, capítulo 33, 3. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer. Então eles tiraram as joias, e o Senhor os viu, enfim. Mas o texto vai dizer que, por conta dessa nossa tendência de querer festa, celebração, porque a gente não compreende os tempos, porque a gente perde a noção de propósito, a gente ergue outros ídolos para responder essa nossa necessidade. E ídolos que vão trazer para nós essa sensação de satisfação. Que o povo de Israel celebravam ao Senhor ali, celebravam ao bezerro, adoravam, e para eles estava tudo bem. Eles olhavam aquilo e aquilo trazia, estava em festa, estava sorriso. Quem olhasse de longe ia dizer, ô povo alegre, ô povo feliz, que tem uns deuses que os libertaram das mãos dos egípcios. Contudo, o Senhor disse, eu não vou no meio de vocês. E a consequência, por levantar uma idolatria, por buscar essa satisfação de colocar ídolos no lugar do Senhor, que gerem em mim esse sentimento de que come, bebe, te diz para você, né, para a alma, ó tua alma, olha para o que você tem, come, bebe, te regala-te, porque está tudo bem. Olha para aquilo e você diz, a minha vida está... Lembram da parábola que Jesus conta, do cara que produziu bastante, vou destruir os meus celeiros, vou construir novo, encher, e vou dizer para a minha alma, come, bebe, te regala-te, porque você está tudo bem, você tem para você e para todas as gerações. E qual foi a voz do Senhor? Louco! Hoje pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem você tem guardado e reservado? É a mesma coisa aqui. Você tem uma palavra de Deus dizendo assim, não andarei com vocês. Só que tem o Senhor dizendo, eu não andarei com vocês, mas vou mandar o meu anjo, né? Que vai à frente e os conduzindo. E aí você tem o Moisés de um outro lado, que desce do monte. O Josué que está com ele diz, olha, tem festa, tem alarido, ele fala alarido de música. E quando Moisés desce e vê o povo cantando e celebrando diante do bezerro, ele fica irado, destrói o bezerro, joga na água. Naquele dia um montão de gente morre por conta dessa situação. E o Senhor passa a mão dele ali, poderosa, e o Senhor diz para Moisés, vou fazer de você, e a partir de você, um grande povo. E Moisés diz, não. Veja bem, o que os povos vão dizer do Senhor? Que o Senhor nos tirou do Egito e não tem como sustentar. E o povo é teu. Não é meu não, é teu povo. E aí Moisés ensina para nós, nesse mesmo episódio, uma outra realidade. O que ele ensina para a gente? Lá no capítulo 33 que a gente leu. Primeira coisa, que a presença de Deus na nossa vida, ela deve ser inegociável. O Moisés diz lá, como lemos, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo.
E o Senhor disse para ele, a minha presença vai com você. Aí ele disse, se sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Porque ele não sabe o caminho. O Moisés ensina para nós que nesse ambiente de busca, de necessidade, a presença de Deus em nós é inegociável. Irmãos, o quanta coisa a gente faz e perde essa noção. Me lembrei que agora, essa semana, a Dalila começou a trabalhar. Dalila está aqui ainda? Aqui? Ou está lá atrás com as crianças? Estava essa semana trabalhando aqui, organizando a sala ali, a secretaria, que está ficando bonita. E teve um dia da semana que a mãe dela estava aqui, a dona Oneide, né? A dona Oneide é bem crente. E a gente pegando as mesas e colocando ali os móveis, botamos num lugar. Ah, será que vai ficar aqui? Aí a dona Oneide, Espírito Santo, mostra pra gente onde a gente vai colocar essa mesa. Onde a gente vai colocar esse móvel? Qual o melhor lugar? Eu olhei para a cara dela, a Dalila olhou, e ela não estava brincando. E eu fiquei pensando, gente, por que não, né? A presença de Deus é inegociável. Quanta coisa a gente começa a achar que pode resolver e pode fazer. E ela naquele dia, e depois nós achamos o lugar, e ela no final, obrigado Espírito Santo, o senhor sabe o melhor lugar nessa sala. E se você for olhar lá, ficou bonito. A gente precisa entender que a presença de Deus na nossa vida é inegociável. E que ela e nela que vai ter celebração, festa, harmonia, o que for, porque a gente acostuma a resolver os nossos BOs, né? A gente vai resolvendo tudo na vida da gente, a gente vai fazendo, e depois a gente pergunta. Porque hoje a gente tem muita tecnologia, né? Até nessa questão da sala, o que a gente faz? A gente tira foto e bota na IA, né? ChatGPT, como é que fica a melhor cor? A gente faz isso, né? Não estou criticando não, gente. Continue fazendo. Não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que como que as tecnologias, as coisas entram na nossa vida e a gente já não precisa mais dessa necessidade da presença do Senhor junto de nós, nos orientando. Eu não sei o caminho. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque eu não sei para onde ir. Eu não sei como fazer. E a gente precisa talvez começar o nosso dia, nossa vida, nosso dia a dia dessa maneira. Espírito Santo, para onde eu vou? Espírito Santo, o que eu faço? Como é que vai ser esse dia? Se a tua presença não for comigo, não me vais agir aqui, trabalhar aqui, fazer o que tem que fazer. Moisés ensina para nós que a presença de Deus, colaborando com aquilo que eu já estou dizendo, que a presença de Deus, primeiro, é inegociável, e a segunda, que é ela que nos conduz. É ela. E se o povo de Israel, como é que era? Saíram do Egito e eles estavam indo para uma terra. Que terra que era? Como é que era? Não sabiam. E precisava ter a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E os olhos precisavam estar ali. Hoje, irmãos, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. E é Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai nos dirigir. Você lembra de Paulo? Pegou os folhetos, vamos para Bitínia. Evangelizar, não é. Pegamos folheto, vamos para Galácia, não é. Pegamos folheto, vamos lá para Paracambi, não é. Aí ele dormiu. Aí aparece um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda, pega os folhetos para Filipos e vamos para lá, porque é para lá que o Espírito do Senhor está nos dirigindo. Você vê Paulo em Atos capítulo 26, ele está no barco e o Espírito de Deus diz para ele, não é para ir. Diz para o piloto. E o piloto não quis ouvir. Não, vai dar tempo da gente chegar no outro lugar lá. O que aconteceu com o barco? Bateu nas pedras e tudo mais. E o Paulo orando. E o Senhor disse para Paulo, vocês vão chegar numa ilha, ninguém vai morrer. E Paulo animou todo mundo, dizendo, olha, o Espírito do Senhor, a quem eu sirvo, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu para mim, dizendo que nós vamos chegar já numa ilha. Deus conduzindo. E a gente precisa parar para ouvir o Senhor. Nas nossas escolhas profissionais, nos nossos relacionamentos, onde que eu aplico meus recursos, o que eu faço no meu dia, Espírito do Senhor me conduz, porque quando a gente começa a tomar as nossas decisões, o que a gente tem colhido? O que a gente colhe?
E o que o Senhor trouxe para o povo de Israel foi afastamento, né? Vocês são teimosos. Não vou andar com vocês de jeito nenhum, porque se eu andar, eu destruo vocês. E o Moisés, ao contrário, diz e ensina para nós, olha, a presença do Senhor é inegociável. É a presença do Senhor quem nos conduz. E uma terceira verdade que Moisés ensina para nós é que a presença de Deus em nós, ela é o nosso diferencial, e esse diferencial entre aspas aí. Que o texto, no capítulo 33, vai dizer assim, será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, porque eu vou ler o versículo anterior, né? Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Qual é a nossa diferença, irmãos? Qual é a diferença entre nós e qualquer outra pessoa que existe nesse mundo? O que é que nos faz diferentes, se não for a presença do Senhor? E se ela não está em nós, você pode observar que o teu linguajar, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus conflitos aumentam. E a gente se torna como um qualquer. E o Moisés diz isso, se a tua presença não for comigo, não me faz sair, porque que diferença tem entre nós? Ele estava indo para uma terra que ele não sabia, para conquistar uns espaços, colocar as bandeiras de Israel, formar o povo de Israel. Ele diz, se o Senhor não for conosco... E você vai vendo que quando o povo de Israel vai chegando em alguns determinados lugares, as nações que estavam em volta dizem assim, o Senhor deles é poderoso. O Senhor deles deu vitória contra tais e tais nações. E eles temiam, não o povo de Israel, temiam o Senhor deles. E é assim conosco. Quando a gente vai andando, é o Senhor que vai conosco. E é Ele que vai. E quando a gente começa a ser conhecido no sentido, no trabalho, que as pessoas começam a olhar para nós, e Ele olha e diz, o que você tem? E Ele te procura para te pedir oração, te procura para algum tipo de aconselhamento. É por quê? Porque tu é bom? Porque tu sabe resolver os problemas? É porque na maioria das vezes é a presença do Senhor em nós. É a graça dele na nossa vida. E Moisés ensina isso para a gente. Ensina que se nós abandonamos e buscamos festa, celebração, uhuhu, até com cara de canto, de louvor, de culto, que não é colocando o Senhor em primeiro lugar, nós temos uma tendência grande de nos afastarmos do Senhor e Ele também, se não é glorificado, se colocar distante. E o Moisés faz essa busca, dizendo, Senhor, a tua vida, a tua presença é inegociável, se ela não for comigo, não me faz sair nesse lugar, porque é ela que me conduz. E é ela, a tua presença, que faz o diferencial. De tal maneira, que eu quero concluir a mensagem hoje, dizendo assim, cuidado com o sentimento de abandono ou de demora de Deus. Porque quando eu sinto ou acho que Deus está demorando, ou que Deus me abandonou, não quer, ou não vai agir na minha vida, isso pode gerar em mim, ou me levantar, faz com que eu levante outros deuses, colocando outras coisas no lugar que vai gerar para mim festa, celebração, satisfação. Quando eu começo a alimentar essa coisa de que Deus se esqueceu, Deus está demorando, Ele não vai fazer, Ele não quer, Ele está em outro canto, e a gente começa a acreditar nisso, a gente substitui deuses, né? E a gente ergue altares, ergue lugares de adoração ao Senhor na nossa vida. E a gente precisa tomar um cuidado, tratando isso do nosso coração. Porque o Moisés ensina para a gente que nós precisamos colocar o nosso coração e na nossa vida a necessidade, primeira, de buscar a presença de Deus, isso como ponto fundamental. O próprio Jesus vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir, porque a vida é mais do que a comida,
A vida é mais do que a veste. A vida é mais do que qualquer coisa que a gente possa ter. E ele termina dizendo, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E a comida, a bebida, vos será acrescentada. É a questão da gente estar buscando presença do Senhor. E tem hora, e talvez esses sejam momentos na nossa vida, que a gente precisa apertar alguns resets, né? E dar umas paradas. O que é prioridade aqui? O que eu tenho buscado? Eu não estou ouvindo a tua voz, Senhor. Eu não estou ouvindo a tua voz. Eu não estou entendendo muito claramente o que o Senhor quer. E eu não vou sair daqui, vou ficar aqui, até a tua presença me encher e me direcionar claramente, e dizendo para mim, esse é o caminho, andai por ele. Tem um texto lá em Isaías que diz isso. Quando você estiver no caminho, o anjo do Senhor andará e te dirá, esse é o caminho, andai por ele. O Espírito do Senhor é aquele que vai nos guiar, né? Se você olhar Jesus, foi batizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o Senhor, o Espírito, guiou o deserto para ser tentado. E o Senhor o guiou para tal lugar. E a gente precisa ser desses, que se coloca debaixo da mão do Senhor e diz, Senhor, a tua presença, se ela não estiver comigo, não me faz. Me ajuda a fazer as minhas escolhas aqui. Me orienta no meu caminho. Quero me submeter à tua vontade. Porque é a tua presença que vai ser o diferencial. A tua graça na minha vida. E se o Senhor não estiver comigo aqui, me faz ficar paradinho aqui. A gente é muito acelerado, né? A gente quer tomar decisão logo, rápido. E a gente precisa ouvir o Senhor. Porque tem esses momentos dele de agir. Mas se a gente deixa, a gente fica muito ansioso, acha que Deus está demorando, e a gente começa a levantar altares que levam a gente à festa. Até um tipo de satisfação, mas que não tem a presença do Senhor abundante sobre nós. Eu quero hoje convidar a mim, a você, a nós aqui, a ter esse momento de parar e de dizer, Senhor, se a tua presença não estiver comigo aqui, quero ouvir tua voz, quero ver tua mão, entender os teus sinais, a tua presença me enchendo, enche a minha vida, Senhor. Eu quero hoje colocar todos os meus ídolos aos teus pés, quebrar cada um deles. O texto fala assim, né, que o Senhor falou para ele, tira as argolas, né? Tira os enfeites. E é um chamado a se purificar, né? A tirar toda a maquiagem. E eu quero te ver. Era mais ou menos isso que Deus está dizendo, eu quero ver você. E eles tiram tudo aquilo e Deus começa a olhar. E uma ordem do Senhor e uma questão de Deus é a seguinte, eu não ando com você porque você é teimoso. Talvez você seja teimoso. Né? Talvez você seja daquele que Deus está falando, e você teimoso. Que se hoje o Senhor falou contigo, não endureça seu coração. Né? Permita-se Deus agir. E qual é a questão? Senhor, precisamos de Ti, precisamos de Tua presença, queremos queimar os nossos ídolos e nos colocar diante de Ti, aguardar o que o Senhor tem para fazer e falar e viver, porque se a Tua presença não me encher, não me faça andar, não me faça sair. Preciso dela, da maneira como preciso do ar para respirar.